Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Inteligência Evolutiva. Hoje nós vamos falar sobre projeção lúcida. Você aí que está assistindo, você já teve a sensação de estar fora do corpo? Você já teve aquele sonho tão real mesmo, que você conseguia controlar suas ações, emoções e todo o resto? Enfim, hoje nós vamos conversar sobre projeção lúcida, também conhecida como projeção astral, viagem astral, desdobramento, entre outros nomes em diversas linhas aí, né, de pesquisa ou religiosas, enfim. Vamos conversar após a vinheta. Então, pessoal, como todos os episódios, nós fazemos a conversa aqui associando com a técnica de vida da inversão existencial, que é uma técnica em que na juventude você realiza o máximo planejamento da sua vida para realizar toda a sua programação existencial. Então, vamos começar aqui hoje, né, com nossos convidados. Aliás, o convidado Leandro, né? A gente vai apresentar aqui é o Leandro Citadin, que ele tem bastante facilidade com projeção lúcida. Ele veio conversar com a gente, trazer as experiências dele. Estamos aqui também com o Emanuel Maia, Jéssica Laudares e eu, Lara Rezende. Então, Leandro, o que você vai contar pra gente hoje? A gente tem várias coisas para conversar aqui, né? Entre eles, assim, facilitadores, dificultadores, utilidades da projeção lúcida, né? Então eu quero saber de vocês, assim, para começar, vocês têm alguns casos, assim, de projeção marcante ou projeção educativa que vale a pena contar, que vocês têm alguma reflexão em cima? Eu vou dar a primeira vez ali para o Leandro. O convidado, pois né? É. Então, é legal estar num podcast que fala sobre projeção, porque eu cheguei na Conscienciologia por conta do fenômeno da projeção, né? Então, começava a acontecer esses tipos de experiências que eu não sabia o que era, comigo ali quando eu tinha uns 15, 16 anos, e às vezes eu pegava e compartilhava essas experiências em casa e não dava muito certo, né? A mãe falava, filho, você tem que rezar um pouco mais que isso para, né? Aí o irmão ficava rindo da minha cara, o que você tá bebendo, o que você tá usando, né? Então ficou... As primeiras experiências, quando eu pegava e externalizava ela, ficou meio que rechaçada, né? Eu começava a guardar muito para mim. Mas aí depois eu fui procurando mais nos conhecimentos mais ocultistas, assim, fui entendendo o que era um fenômeno e tal. E eu acho que quando eu cheguei ali por perto dos 19, 20 anos, aí eu conheci o IPC, né, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que inclusive tinha na minha cidade. Aí eu pensei assim, o que eu fiquei fazendo esse tempo todo? Tem um centro de autopesquisa que estuda o fenômeno de maneira científica, técnica, e eu tava viajando na maionese o tempo todo, né? Inclusive, vou deixar o link aí na descrição do IPC e do canal deles, que eles têm, acho que é um panorama, né? Já viram esse quadro? Sim. Bem bacana, e várias questões para vocês estudarem de forma gratuita ali pelo YouTube mesmo. Mas bom. Aí caiu em sítio o IPC lá na sua cidade. Aí comecei a participar das atividades do IPC lá em Tubarão, Santa Catarina, e dali para frente eu comecei a entender que existe uma ciência por trás, né, que é a projeciologia. Inclusive a gente tem um tratado aqui, né? Então, assim, eu nunca me considerei uma pessoa que tem facilidade em sair do corpo. Eu tenho facilidade em rememorar. Tipo assim, quando falar ele tem facilidade de sair do corpo, eu penso que é a pessoa que tem facilidade em sair com lucidez. Né? Já tive algumas experiências de sair com lucidez, né? Que para mim são as, digamos assim, top 5, né? Do meu arsenal de projeções, mas na maioria delas são semiconscientes, né? Ou seja, eu tô no extrafísico fazendo alguma coisa, acontece algum episódio ali e eu recupero a lucidez. Né? Então, nesse tipo assim, de projeções semilúcidas que são muito importantes pra gente se entender um pouco melhor, eu tenho várias assim, né? Mas sempre foi mais nessa categoria assim, de semiconsciente, semilúcida, né? Acho que para começar, né, vamos dando a voz para os outros participantes. E é bom você falar isso pra gente diferenciar, né? O que é uma projeção lúcida, o que é a semilúcida e o que é um sonho lúcido, né? Muito bom. No meu caso, igual o Leandro também, eu cheguei, assim, fui conhecer mais Conscienciologia também por causa da questão da projeção, porque eu estava estudando muito isso, né?
E, se não me engano, eu acho que eu tive o primeiro contato com esse assunto foi que eu fui numa livraria lá em BH, onde que eu morava. Aí eu gostava daquela sessão esotérica. Era uma sessão que eu gostava de ir e ficar olhando os livros lá. Aí tem um livro que me chamou a atenção, que era o Projeção Astral, do Silvio Mudum. Aí eu quis comprar esse livro, assim, li lá a sinopse dele, achei muito interessante, quis comprar o livro. E aí fui lendo, né? Fui estudando um pouco mais sobre isso. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, né? Assim, depois de projeciologia e tudo, eu vejo que eu já tinha muitas projeções, mas projeções semiconscientes. Porque eu sempre tive, assim, desde criança, eu sempre tive aqueles sonhos, entre aspas, que eu que mandava em tudo, sabe? Tipo, eu chegava lá, eu sabia que eu tava sonhando, aí eu chegava, vou criar um cenário aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então isso era uma coisa que eu sempre tive. Agora, e aí eu tinha sensações de estar fora do corpo, essas coisas aí também, né? Só que aí depois, quando eu tava lendo esse livro Projeção Astral, aí eu tive uma projeção que pra mim foi a mais marcante pra mim, porque foi uma confirmação, né? Que eu tive uma projeção de autoconsciência contínua, que aí realmente eu tava em decúbito dorsal, aí uma consciex, que na minha hipótese era paradora naquela época. Dorsal, eu vou falar que, gente, decúbito dorsal, nessa posição. Você dormir de barriga pra cima. Ótimo para projeções. Sim, recomendado. Odeio dormir assim, né? Eu também, mas é o recomendado para projeção. Se dormir de barriga para baixo, também consegue se projetar, eu né? também tenho o caso. Tem que é o mais otimizado. Mas aí eu tava... Aí teve um dia que eu tava deitada assim e tava tentando fazer técnicas projetivas. Aí uma consciex me falou assim, bem claramente, assim, mais alto e claro, sabe? Não foi nenhuma coisa, passou um pensamento. Não, a consciex falou assim, sua alma está saindo do corpo. E a alma era o termo que eu conhecia na época, né? Eu não estudava ainda psicossoma, essas coisas. Então, aí quando ela me falou isso, eu senti realmente meu psicossoma, que é esse corpo aqui, né? Pra todo mundo saber, esse corpo aqui mais sutil. Eu senti o psicossoma descolando, assim, do meu corpo físico e flutuando em cima do meu corpo físico. E eu tava vendo a dimensão intrafísica, mas tava com o psicossoma. E na minha frente tinha umas 4 pessoas, umas 4 consciex que estavam assim olhando pra mim, sendo que 2 delas eram parentes meus que já morreram. E aí... Jéssica sempre vendo gente que já morreu, né? Pois é, eu vejo gente morta todo mundo. Mas aí o que aconteceu? Mas quantos anos você tinha nisso? Qual era a sua idade? Uns 14 anos. 14 anos. Por aí. Aí o que foi interessante foi que aí eu fiquei empolgadaça, voltei pro corpo, né? Porque quando você fica empolgado, você volta pro corpo. Ai, sim, é muito ruim. Mas assim, eu tava numa lucidez assim, muito grande. E aí, depois que eu tive essa experiência, eu fui falar com a minha mãe. E eu falei com a minha mãe, mãe, eu vi fulano, ciclano, beltrano, que eu não sabia exatamente quem que eram essas pessoas. Aí minha mãe chegou e falou assim pra mim, nossa, essa descrição que você tá falando parece a sua bisavó e seu bisavô. E ela mostrou a foto e realmente eram eles. Aí você pode confirmar, né? Esse da confirmação é bem legal. Legal que você teve um ambiente que pelo menos acolhia as suas experiências, né? Tipo, a família era espírita, alguma coisa assim? Não, a minha família não, ela não, assim, o pessoal era tudo católico, que interessante. mas especificamente a minha mãe era mais aberta a essas questões assim parapsíquicas. Ela nunca assim chegou a falar que você é doido, coisa assim. E outros parentes, eles falavam, era tipo assim, você é médium, coisas assim, apesar deles não serem espíritas. O povo de Minas, né? O povo de Minas já tem um pezinho já na mediunidade, né? Minha família já teve algumas experiências parapsíquicas lá, né, e tudo, então é uma coisa que é mais natural. Porque o espiritismo se fez muito forte ali, né? Então acabou se tornando algo meio cultural, né, dentro de Minas. Eu acho que em geral não tem tanto medo assim de parapsiquismo. Tem algumas pessoas que têm, né? Eu já tive alguns problemas com isso, principalmente na escola, algumas manifestações parapsíquicas que eu tive na escola, alguns colegas ficaram com medo de mim, então tinha essas coisas. Que isso? Tem também. Olha a bruxinha chegando. Tipo isso. Mas assim, mas em geral tinha essa abertura. E aí depois disso, um tempo depois que eu fui encontrar o IPC num jornal lá, que era o jornal lá do estado de Minas, que eles sempre publicavam as palestras, aí publicavam aquela palestra. Você já teve a sensação de estar fora do corpo? Aí, na verdade, nem fui eu que vi, foi minha mãe que viu. E aí ela foi e me falou assim, aí Jéssica, aquelas coisas lá que você estuda. Que aporte, hein? Aí eu fui lá no IPC,
E aquele foi. trem que tu faz, Jéssica. Aquele trem lá que você interessa. Achei um trem aqui que você vai gostar. Uns trem Foi bem doidos. isso. Mas eu também, antes dela me mostrar, eu já tinha visto no ônibus. Eu até acho que a gente comentei isso, por causa que você ajudou o pessoal aqui a colocar o anúncio no ônibus, sim, né? sim. E eu também tinha visto no ônibus. Cara, esse né? negócio do ônibus pega intermissivista, né? Legal. Só para o Gente, pessoal como a saber, porque senão depois eles ficam meio sem saber o que é esse negócio do ônibus, mas é o anúncio que às vezes, né, o IPC coloca no ônibus perguntando se você já tem uma sensação de estar fora do corpo ou falando sobre alguma palestra. Aquelas propagandas, né, que colocam ônibus. É. Melhor do que propaganda de bets, né? Que a gente Não, viu. muito melhor. Nossa, bota melhor nisso. Mas bem interessante essa experiência. A gente estava conversando, né, antes um pouquinho e eu estava refletindo também, né, ao longo dessa semana, antes do podcast, que esse investimento que a gente faz, principalmente quando você começa a aplicar a técnica da INVEX na juventude, em ter autoconscientização multidimensional, diuturna ali o tempo todo, ela também está considerando essa parte que a gente está dormindo, né? Dormindo, que o corpo físico está dormindo e você vai ter a lucidez extrafísica, né? E isso me deu até uma crise. Eu falei, pô, eu tenho que começar a investir mais, ou voltar a investir, porque tinha uma época que eu comecei a investir há muitos anos, em projetabilidade lúcida, para dominar mais, ter um nível de lucidez maior no extrafísico, conseguir me manifestar mais enquanto consciex mesmo. Que a proposta da técnica da INVEX é que no intrafísico a gente traga essa maturidade que a gente tinha no extrafísico, antes da gente renascer, né? E aí, esse ponto que ficou assim marcante para mim, que a autoconscientização, a autoconsciência multidimensional não é só quando a gente está acordado no dia a dia, tem que lembrar de fazer EV, peraí, deixa eu ver se tem algum chakra bloqueado, peraí, eu tenho que fazer uma escala de uma consciência aqui, exteriorizar para fulano tá estranho e tal. É também quando a gente deita para dormir, né? Que às vezes a gente tá lá na correria, cansado, deita, apagou, acorda, às vezes parece que passou um caminhão em cima, não se lembra o que fez no extrafísico, se fez coisas positivas, negativas, se foi vampirizado, se, sei lá. Você não lembra, né? Então, isso denota ali que tá com uma baixa autoconsciência multidimensional. Então, 24 horas por dia. Aí, queria saber de vocês. Se a gente parar pra pensar que a gente dorme em média ali, né? 8 horas por dia. Dá o quê? 8 tá bom, hein? 8 eu gostei. Se tu não tá dormindo 8 horas, você tem que... Antes de rever a autoconscientização multidimensional, tem que... Mas, enfim, é um terço, né, do dia. Logo, um terço da vida intrafísica. Então, acho que é inteligente a gente pegar e começar a pensar em o que a gente tá fazendo lá, né, na dimensão extrafísica, enquanto o nosso corpo físico tá se revigorando energeticamente, né? Então, acho que faz todo sentido com a técnica da INVEX, né, que é o que? É trazer já para a idade mais tenra, assim, né, a pessoa ter mais essas vivências parapsíquicas. E uma outra coisa também que eu acho que converge muito para isso é o que, né? INVEX é recém na veia, né? É o tempo todo até o final da vida. E, gente, o que eu já consegui propiciar de reciclagem através de projeção, olha, eu acho que muito mais do que técnicas intrafísicas para eu, sei lá, identificar algum trafar, algum trafal, sabe? Você disse no sentido de projeções educativas, projeções vexaminosas, principalmente. Tipo assim, o Leandro tá ali, tá tentando reciclar o traço sei lá, o meu traço, né? O meu traço do controle, né? Que eu tenho isso, que é o meu temperamento mais ou menos controlador. Quando eu penso que eu tô bem na foto ali, acho que agora tá... Aí vai lá e tem uma projeção, você, sei lá, dando com o dedo na cara de alguém, querendo manipular alguém, aí você pensa, eu acho que eu ainda não superei, né? Porque se você, como consciex ou com sim projetada, né, tá lá manifestando essa condição, sim, essa é a sua essência, né? Ali não tem freio, né? Então... Até porque o que a gente manifesta no dia a dia é o que a gente vai manifestar no extrafísico também. Então, se você está muito robotizado, no dia a dia só trabalhando e tal, provavelmente você vai sonhar o quê? Que você está trabalhando também, na correria, pagando boleto, não sei o quê. Se você está controlando o dia a dia, as pessoas, está mais nesse viés controlador, no extrafísico também vai, né? Então fica mais escancarado ali, não tem como maquiar muito, né? Não tem como maquiar nada. Isso é bem interessante, né? Isso, as projeções para recim. Então ajuda bastante, né? Ou às vezes você se projeta, inclusive, vai na geladeira para comer, né? Tipo assim... Já não tô, mas eu no meio da madrugada. Não engorda, né, Jéssica? Pelo menos, né? Caloria zero. Exato. Eu quero ver as experiências do nosso amigo Emanuel também aí, né? Pois é, Emanuel. O que você acha aí da questão da projeção, pro inversor, seus relatos? Como é que você vê isso tudo?
Não, vejo que dentro do contexto da Invexis, né, acho que é um divisor de águas para quem está iniciando a Invexis, descobrindo a Invexis, né, justamente para poder entender cada vez mais esse contexto multidimensional, do paradigma consciencial, né. Então, no meu caso, né, eu tive também um histórico parecido, né, com a Jéssica na questão do gosto pelo ocultismo, pelo esoterismo, né, e no caso lá, a minha família ela iniciou na Conscienciologia, né, muito cedo, né, eu tinha 7, 8 anos, mas meu pai passou um tempo afastado ainda, alguns anos, então foi nesse período que eu comecei a amadurecer mais a ideia do que vamos dizer assim, mas não com relação à Conscienciologia, mas com relação a essa ideia, essa noção de multidimensionalidade, de espiritualidade, né? E foi nessa época que eu comecei a ter os fenômenos, né, da experiência fora do corpo. Eu digo assim que foi algo que não foi a única coisa, mas foi um fator que mais me trouxe para a questão da curiosidade, da questão de me aproximar mais com relação à Conscienciologia, né? Logo quando meu pai retornou, né, retomou tarefa dentro da Conscienciologia, né? Então, nessa época, né, eu tenho até algumas projeções, né, que eu posso estar contando aqui, mas eu posso relatar duas especificamente, né, que eu tive aí que foram bem marcantes e tudo, né. Na verdade, uma delas já foi aqui em Foz. Eu estava morando aqui em Foz já, né, já dentro desses 15 anos morando aqui, que foi bem interessante, né, que foi um processo onde eu estava ali volitando, foi um semiconsciente, né, e tinham 2 ou 3 assediadores. Eu tive algumas projeções assim, né, semiconscientes, que tinham assediadores, consciências patológicas me perseguindo, né, vamos dizer assim, fazendo ali um processo de perseguição ali por volitação, né, parecia até um negócio meio cinematográfico assim, né. Então, uma coisa que aí mexe muito com uma característica que eu gosto bastante quando eu tenho experiência fora do corpo, principalmente semiconscientes, né, semilúcidas, que é essa questão da volitação. Eu sempre, quando eu tenho algum lampejo de lucidez, quando eu vejo que eu estou ali, pelo menos com algum nível de lucidez, que eu sei que eu estou projetado, que eu estou fora do corpo, né, a primeira coisa ali que eu procuro já me esforçar é de já promover a volitação, né? E é uma sensação maravilhosa, né, maravilhosa, cara, né? Assim, acho que não tem ali, coisas intrafisicamente que se assemelham à sensação de uma volitação. Totalmente, né? E é uma coisa que, por exemplo, o Valdo Vieira, ele batia muito na tecla na questão de subir mais o processo, aumentar mais o nível de lucidez, né? Porque você ganha ali mais energia, você acaba captando mais energia ali, né? Energia de uma maneira geral ali, né? Multidimensionalmente, de várias maneiras ali, né? Você capta a energia ali, né? É um reabastecimento energético, né? Que você tem quando promove a volitação, né? Então, nesse momento, por exemplo, né, eu estava ali já no processo de volitação, né, e daí eu senti ali, eu passei por um local lá que eu não sei se é extrafísico, se é intrafísico, né, se existia realmente no intrafísico, né, alguma localidade intrafísica, ou se era algo numa dimensão extrafísica, né. E daí, nesse dado momento, eu passei por uma região que parecia ser bem pesadona, assim, bem baratrosférica, bem umbralzona, assim, né. E daí eu percebo dois espíritos, duas consciências, né, me perseguindo por trás, né. E eram duas, não tinha uma forma bem nítida, né, eram duas, pareciam espectros assim, né, vamos dizer assim, sabe aqueles espectros do Harry Potter, né? Como é que chama? Tem lá o personagem lá do Harry Potter, né? Aqueles espectros lá. Ele é meio... Aquele que se alimenta do medo? Hã? Aquele que se alimenta do medo? Pronto, eram uns seres parecidos com aquilo ali. Mais... Que era meio parecido com... Uma fumaça, assim, não sei uma explicar. fumaça, aí parece que tá usando uma roupa rasgada, um negócio assim, ele né? não é Tá na muito... ponta da língua. Tá na ponta da língua. Eu não lembro, gente. Gente, anos de Harry Potter. Eu lembro do feitiço. Comendador da morte, alguma coisa assim, Não né? são os comendadores. Não? O que se alimenta do medo é outro. Comendador da morte. Mas enfim, não vou entrar nisso. Eu acho que é, velho. Só você que eram aqueles personagens lá do Harry Potter, né? Que... Tem uma aura escura. Pronto. Eram Tem muito os parecidos com comendadores, aquilo, pode né? ser, mas o que se alimenta de medo é outro. Esqueci o nome agora. Não, eram assim, vamos dizer assim, eram umas consciências bem pesadonas assim, né? Então, começaram a aumentar a velocidade. Dementador. Os dementadores. Ó, pesquisou na íntegra aí, ó, logo. Isso, Dementadores. boa Pronto, é que nem igualzinho os dementadores lá. né, Ah, do que Harry Potter. agradável. Nossa, deu até um alívio Que agora. delícia de projeção. Não, aí... Esse aí foi muito marcante porque, assim, eu tive aqui já morando em Foz, né? E foi bem, assim...
Não foi aquela alegria, aquele prazer todo, mas foi muito didático, né? Foi Como você fez para a questão de autodefesa? Você fez alguma coisa? Não, foi assim, eu aumentei a velocidade da volitação, né? Então, assim, eu fiquei um pouco nervoso, assim, nervoso. Botou na marcha 4. Aí eu fiz um movimento, assim, de esterilização de energia, né? Eu me virei de costas, assim, de frente para eles e eu fiz uma esterilização de energia com as paramãos, assim, né? E de alguma forma aumentou mais a esterilização ali, né, energética, né? E eu aumentei mais a velocidade da Que é isso, gente? Lei de ali. Newton no extrafísico. Pois é. Terceira lei de Newton, ação-reação. Não que precisasse disso, Você né? faz uma força aqui, tem uma força contrária. Isso aí, de uma certa forma, foi uma paramuleta que eu usei, né? Fazer aqui, ó. Aquele didático é tudo, né? Foi um lance desse, mas eu acho que foi uma paramuleta ali pra mim mesmo que eu fiz pra ter a sensação de que aumentaria mais a velocidade, né? E de uma certa forma eu consegui aumentar a velocidade e escapar desses dementadores aí, né? Interessante, né? Tava pensando Pois aqui é. porque eu já tive experiências nesse sentido que eu pude perceber que os assediadores, eles são mais densos, a energia é mais densa. Sim, sim. Logo, provavelmente, a agilidade deles extrafisicamente não é tão quão... Isso que eu ia comentar. Quando a gente tá tentando volitar, não sei se vocês já repararam, se você tá com a energia mais densa, ou você não Lastreada, tá né? lastreada, parece que não vai, tá pesado. É igual, tipo assim... E o ambiente também, tá? Um carro, o navio ambiente que tá também. muito, né? Aí você tem que tirar as coisas, tirar o peso. Então, quando eu tô mais lastreada assim, eu exteriorizo bastante. Foco em pensamentos mais tranquilos, homeostáticos, para ficar mais leve o psicossoma e conseguir Uma coisa até ir mais alto, muito mais legal longe. também, né? Tem situações de projeção, não sei se vocês já tiveram, né? Que vocês lidam com... A pessoa acaba lidando ali, projetado, com formas pensamento. Às vezes, os assediadores criam ali formas pensamento, né? Para justamente querer assustar você ou querer assustar ali outras consciências que estão ali, sejam projetadas ou consciexes, né? E daí eu tive experiências, né, bem didáticas de jogar energia. Eu estava lúcido, semilúcido, né? Não vou dizer que era 100% lúcido. E eu joguei, simplesmente exteriorizei energia para essas formas pensamento, sem saber que era forma pensamento, né? E elas se deterioraram, né? Se desfazem, né? Elas se diluem, né? Se esfarelam é lá, bem né? interessante isso. Então é bem legal, assim, é muito didático quando tem esse tipo de experiência. Assim, Esse relato que você deu de projeção, assim, que tem assédio ou questão que você precisa usar mecanismos de autodefesa, é bem interessante para a gente treinar as técnicas de autodefesa energética que a gente pode também fazer no intrafísico, né? Às vezes até promovido por um amparador, às vezes para até gerar um treino na pessoa. Eu não lembro se é no Projeciologia que tem o ano 700, que tem várias técnicas... Projeciologia, né? Várias técnicas de autodefesa energética, né? Tem a técnica do pavão, do camaleão, disso, daquilo. E aí você pode treinar no extrafísico, que eu acho que é até mais didático quando a gente faz extrafisicamente, né? Você tem mais clarividência. Eu acho mais fácil treinar no extrafísico e depois tentar reproduzir no intrafísico e vice-versa, né? Isso é bom pra gente treinar também. Não, pode falar. O que eu ia comentar, que tem uma coisa que eu acho, antes da gente aprofundar mais essa questão da projeção, eu acho que tem uma coisa que é importante a gente comentar, que é assim, o porquê que é interessante a pessoa sair do corpo, até antes dessa questão da reciclagem, porque a reciclagem, que é essa mudança, né, que a pessoa faz para melhor e tudo, quando a pessoa ela tá mais assim madura nesse processo projetivo, é algo que vai acontecer, né? Ela vai ter essas experiências aí, igual o Leandro falou, né, de projeções que ela vai ver determinado traço, tudo. Só que eu acho que tem uma coisa que é anterior a isso, que é muito importante assim as pessoas refletirem, que é a questão da perda do medo da morte, né? Porque, em geral, o medo da morte é o maior medo da humanidade. Então é o primeiro, tá no primeiro lugar, porque as pessoas não sabem o que vai acontecer depois que elas deixarem esse corpo físico, né? Então a pessoa fica assim, nossa, o que vai acontecer? Eu vou deixar de existir? Ou algo nesse sentido. E aí quando a pessoa ela tem uma primeira projeção e ela consegue ver que ela saiu do corpo dela, e ela vê o corpo dela lá, fora, né, assim, ela tá fora ali. E isso já dá uma prova concreta de que ela continua a existir mesmo depois que ela descartar o corpo físico, mesmo depois que ela morrer. E aí já ajuda nessa perda do medo da morte, né, que é uma coisa que às vezes paralisa muito. E dá pra fazer esses testes e comprovar, né, que você saiu. E é interessante, eu acho que realmente isso que a Jéssica falou, que é um antes e depois, você vê o próprio corpo. Às vezes você até estuda Consciologia, ou às vezes tem alguma linha de pesquisa, teve alguma experiência, assim, projetiva, mas quando você tem essa lúcida, que você vê seu corpo,
mesmo que você às vezes já, eu acredito em vida após a morte, quando você vê, é totalmente diferente, né? A cachapante. Pô, realmente não é só isso. Geralmente a pessoa acorda com uma cara de criança, né? Uhum. Tudo bobo, fica o dia inteiro. Caraca, é isso mesmo. Não é que é verdade, o cara tá estudando, sei lá, anos, né? É muito interessante. Por outro lado, eu tenho um amigo que ele tem facilidade projetiva, não é da conscienciologia, e ele não surte esse efeito que você falou. A pessoa sai do corpo, se vê, ele fala que tem muito sonho lúcido, né? Se vê fora do corpo, conta as experiências com um monte de detalhe, a cor, a tonalidade da cor, do espírito que chega pra ele, não sei o que lá. E pra ele aquilo ali é tudo coisa da cabeça. Então assim, ainda tem pessoas que têm um condicionamento tão forte que mesmo tendo essa sensibilidade parapsíquica, ela tá lá, ela vivencia, quando ela volta, ela entra naquele processo da priorismose, né? Tipo, pra ela... Então acho que vai muito também do abertismo consciencial da pessoa, né? Sim, mas eu também fico pensando no qual que é o nível de lucidez também que a pessoa nessa linha, às vezes ela tem. Porque, por exemplo, a pessoa ela pode ter experiências ricas e tudo, mas ela tá naquele 60% de lucidez, né? Que é o mais comum da escala de lucidez lá do projeciologia. Que a pessoa, ela tá projetada, ela sabe que ela tá projetada, ela raciocina, tem as memórias lá da vida intrafísica dela, mas não é aquela lucidez que é como se fosse a mesma lucidez do intrafísico, que é os 80%, né? Porque assim, quando a pessoa tem uma projeção com 80% de lucidez, que é a mesma lucidez do intrafísico, como se ela estivesse, tipo, aqui assim, por exemplo, andando nessa sala, não, pro cara não, assim... Eu não vou botar minha mão na fogueira. Eu também não boto minha mão no fogo. Mas pro cara ainda assim duvidar, ele tem que se auto-sabotar muito. Exatamente isso, é auto-sabotagem, auto-engano, né? A pessoa tá tão inculcada no processo do materialismo que pra ela fica mais na zona de conforto. Não, é só isso aqui, né? Essa mudança de paradigma. Mudança de paradigma é forte. Demora às vezes, né? E é interessante essas formas de comprovar as projeções lúcidas, né? Ou semilúcidas. É uma coisa que eu costumo usar. Ultimamente não tenho tido tanto isso, mas como eu gosto muito de estudar culturas, países, eu gosto de, enfim, ver essas coisas. Eu não sei se vocês já viram aquele videogame, que é um jogo mais... Não sei se é recente, né? É o que eu descobri recente. Chama GeoGuess. Tem até tipo assim, é um jogo que você é colocado em um lugar do mundo real da você Terra, tem que descobrir onde no é que... Google Street View. Isso é hard. E aí você tem que, você olha assim, 360, legal. e você vê pela vegetação, pelas ruas, pelas placas, pela arquitetura, adivinhar onde você está no mundo. E eu fazia isso com algumas projeções. Eu falei, opa, que eu amo geografia física, né? Na escola, era o que eu mais gostava de estudar. Então, eu olhava com essa vegetação aqui, esse tipo de árvore, essa estação, não sei o que, esse relevo. Aí eu anotava e depois eu ia pensar na internet pra ver se era no país ou local tal. E às vezes eu achava, assim, né? E confirmava, caramba, eu estive em tal local. E tinha vezes que eu nem sabia, nunca tinha visto nem foto do local. Nunca tinha visto foto, aí eu tive a projeção e depois, quando pesquisei, confirmei que era um local específico, um ponto turístico, um país. Isso é bem interessante para poder você ir vendo. Essa tua ideia me trouxe uma memória. Eu não sei se é uma pensata ou é alguma mensagem do Valdo em alguma das obras dele, que ele falou que num futuro, não tão distante, o maior esporte do planeta Terra vai ser a projetabilidade lúcida. Ainda vamos treinar, vamos... Não, e você falando isso, né? Porque sair vários craques. Tem esse jogo mesmo, de fato, né? A pessoa vai lá e coloca uma... Cara, eu acho genial. Na verdade, ele falou também que tem planetas assim. Provavelmente já deve ter planetas, mas que legal que seria, né? Pessoas assim, né? Porque esse jogo, eu até fazia isso às vezes com... Sabe aquelas imagens que tem no Windows? Você não tem Windows, né? Mac, né? Que aparece, eu falava, eu acho que essa foto é de tal lugar, de tal país. Depois eu pesquisar pra ver se era ou não. Sim, aquela que aparece. Eu tava sempre tentando adivinhar, assim. Só que essas aí tem um contextozinho, não tem? Mas dá pra não sei, eu fazia assim, mas depois... Não pode colar, né? Não pode colar, não vale. Mas aí tem várias formas de você comprovar a projeção lúcida, né? E antes de falar uma outra forma de comprovação, tem uma analogia que eu vi numa entrevista que a gente fez no canal da Simvex com a Tatiana Lopes, que ela falou assim, que quando a pessoa for se projetar, é como se fosse fazer uma viagem. Que é interessante que ela estude antes. Como é que eu vou? Tipo, se eu vou de carro, vou de avião, vou a pé. Vou de pijama. Vou de pijama.
Ou de pijama ou não. Às vezes a gente toma lucidez sem roupa, né? Qual Na que vai ser? extrafísica. Eu nunca aconteceu assim. Não? Sério? Nossa. É muito constrangedor. Nossa. Aí também um alvo projetivo, porque quando você vai viajar, você tem um roteiro, né? Eu vou visitar tais locais, eu vou ficar tanto tempo. Ajuda. É bom a gente também pesquisar, assim, eu quero botar tal local de alvo mental, sei lá, eu vou até a Sinvexes, eu vou até a minha escola, eu vou até, sei lá, um monumento específico, o do Invex que a gente tem aqui, e você coloca um alvo, né, como se fosse realmente planejando uma É uma viagem. técnica, né? O E ela fala projeciologia fala da agenda projetiva, né? Que é basicamente isso. E ela fala assim de estudar também, você estudar o que é projeção, quais são os fenômenos, o que pode ocorrer na projeção, né? Que é como se você tivesse, sei lá, vou para outro país, para a Finlândia. Aí você dá uma estudada no idioma, na cultura local, para chegar lá e não se surpreender, né? Não ter um choque cultural e, tipo assim, estragar a viagem, digamos assim. Aí ela faz essa analogia que eu achei bem interessante. Inclusive, só para fazer um parênteses aqui, a gente tem um livro aqui na Sinvex, na Invexoteca, de relatos projetivos de um garoto finlandês. Sério? Ele escreveu e fez esse livro, é bem fininho. Mas como ele traz como sendo experiências projetivas ou ele entende que Eu acho que é viagem astral que ele fala, que um legal. termo assim. Mas Olha, da enfim, Finlândia? Aham, Não sabia, não. bem bacana. Para mim, o que mais funcionou para desenvolver mais a projetabilidade, você estava falando aí de atitudes, né, comportamentos, foram duas bem simples. Diário projetivo. Eu anotei que eu também fiz Cara, esse. isso pode Ajudou ser uma muito, coisa né? muito simples e às vezes meio que banalizada pela comunidade aqui, mas faz muita diferença. Você registrar nem que seja, havia um sapatinho vermelho alguma coisa assim. Você bota que não lembra e depois durante o dia você lembra. Ou então até Registra. os sonhos. Eu também faço diário assim, mas eu, por exemplo, acho que nesse dia eu não tive projeção, mas tive sonho. Eu anoto o sonho. Exatamente. Isso ajuda muito a elaboração. Exatamente. Então, é essa questão do registro do diário projetivo e a saturação mental antes de dormir. Aquilo que você consome antes de dormir. Por exemplo, essa semana eu estava assistindo um documentário no HBO que era sobre a história do PCC. PCC é uma facção criminal no Nossa, Brasil. mas aí é pra projetar para outra. Não, exatamente. Então, esse é o exemplo didático, né? Eu fui lá, vou assistir um documentário do PCC antes de dormir, né? Vou me instruir. E é um documentário que mostra uma realidade bem cruel do nosso país, né? Aí lá fui eu, né? Fora do corpo, nas favelas e tal, com um monte de confusão e coisa arada. Eu acordo no meio da noite todo ruim, todo estragado. Aí eu assim, Leandro, você... careca de saber que aquilo que você consome antes, né? As energias gravitantes ali, enfim. Ainda mais no fim nem dizer assimilação, porque foi depois da TENEPS, né? Ai, que delícia, foi direto. Enfim, né? Então, tudo aquilo que consome antes, né? Mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte, é saturação mental. Pegava aquele livro ali, a Projeciologia, e sempre lia 1, 2 páginas. Aquele livro é bem interessante, né? Qualquer coisa que você lê ali parece que tem amparo, tudo, e vai te dando experiências, né? Sim. Pelo menos Mas eu quero concordar com o Leandro, porque as técnicas são exatamente as minhas. Diário projetivo e saturação mental. Saturação mental funcionou Nós pra não mim combinamos, mais... tá, gente? Isso não foi a Gente, combinação. dá pra ver, mas eu também não tenho isso. Tá? Saturação mental funcionou pra mim mais do que aquelas outras. Tipo, contagem dos passos, alvo mental... aquelas fugas imaginativas, pra mim, saturação mental que funciona melhor. Acho que vai muito do temperamento, né? Não sei. E tipo assim, essa questão do... O diário pra mim também funcionou. Essa questão do diário, o que me parece é que parece que os amparadores investem mais na pessoa. Porque daí o que eles pensam, eu acho, né? Sei lá, pensando como amparador aqui, né? Pô, porque já aconteceu de eu ter algumas experiências, não marcar assim que eu acordo e durante o dia esquece, né? O nosso cérebro, ele tende a esquecer, né? Enfim, você acorda já com um monte de compromisso e tudo mais, aí você não anota e esquece. Me parece que quando a gente tem essa atitude de registrar, nem que seja o sonho, parece que eles investem mais na pessoa, né? É um próprio amparador. Eu tive essa experiência também, eu cheguei a fazer por acho que 5 meses, diretão, assim, e eu anotava tudo. E com detalhes, às vezes era coisa demais até, né? Mas foi interessante que cada vez mais... Isso aconteceu? Claro que pode. Ia ser depois do programa, cara? Eu tô aqui pensando que eu tô igual no flow, né? Tem que comer Pô, e tudo cara, mais. tá dando fome aqui, tá gastando. Eu acho que Gastou energia aí com... o próprio diário projetivo, ele ajuda também na saturação mental, porque você, antes de dormir, você pensa, eu tenho que... Aí deixa lá o caderninho, Quem tem dificuldade de anotar, tinha um colega que fazia gravação. Mas eu acho que escrever, eu acho que estimula mais. Pra buscar é melhor também depois. Mas Aí quando eu você- acordo, eu uso o WhatsApp. E faz um áudio. Aí depois eu transcrevo.
Ah, legal. Hoje em dia tem IA, uai. Bota na IA. Eu não consigo, eu acordo, meu olho quase nem abre, sei lá, como é que eu vou escrever o negócio aqui, vai... Bota a inteligência artificial lá pra escrever o áudio. É. Hoje em dia o negócio você tem que dar mais cliques pra você chegar. Eu abro meu Notion, aí vou lá, papapá, e escrevo. Eu fazia no caderno mesmo. E o legal do registro também é porque, tipo assim, você vai fazer o registro sem crítica nenhuma, né? Só projeciografia. Aí depois ajuda a saturar mesmo, que você falou, né? Você faz a crítica, né? Porque só registrar e não criticar, pra mim fica um trabalho meia boca. Sim. É registrar e depois você faz a crítica, né? Você, no seu caso, você fazia crítica como? Você colocava em relação ao antes da projeção, durante, depois? Dependia da experiência. Sei lá, era uma experiência lá que tinha uma conotação mais baratrosférica. Eu, sei lá, eu tentava trazer alguma coisa que eu fiz durante o dia, né? Eu acho que isso está relacionado com as pessoas que eu falei, os ambientes que eu frequentei. Tentava elaborar Eu acho que isso está relacionado com o documentário que eu assisti do PCC. Nesse caso aí não tem nem como, né? Hipótese aqui. Mas tem umas questões aí meio paradoxais, por exemplo, surgiu comigo aí como experiência, né? Já teve várias vezes que eu já fui dormir, assim, eu não consegui desassimilar o processo, tive assimilações durante o dia, né, rotina do trabalho e tudo, né, aí chega a noite eu não consigo desassimilar e eu durmo já com aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca de processo energético, né, e daí eu penso assim, vou dormir aqui, estou desse jeito, sem conseguir me recuperar, vou ter logo um pesadelo aqui, vou parar numa favela, num negócio aí, uma barra pesada, né, só que não aconteceu isso, né? Não foram todas as vezes, mas algumas boas vezes que aconteceu isso, né? De eu dormir ali assimilado, sem conseguir desassimilar ali as energias gravitantes, né? Eu tive projeções semiconscientes, né? Não semilúcidas, positivas, onde tinham ali pessoas, né? Às vezes até em contexto de conscienciologia, né? Eu estava num contexto ali parecido com tipo um paratertuliário, né? Um para-auditório, onde tinham pessoas ali conhecidas aqui da nossa comunidade conversando sobre conscienciologia, né? E daí pessoas conhecidas ali conversando, dialogando, falando sobre a conscienciologia e tudo, e daí em seguida ali, né, passa por toda aquela experiência, eu acordo ali no dia seguinte, né, já bem. Acordo melhor, né? Então às vezes pode ser até processo de amparo também, né? Um amparo que ajuda ali também. Deve ser mesmo, porque quando eu vou dormir, há situações assim. Eu tô começando a alérgica e já acede, eu já sei que a noite vai ser boa. Eu não tô dizendo assim que boa pra eles, né? Não pra mim. Não, o que eu quis dizer aqui não é generalizar, mas que há situações, podem ocorrer exceções que vocês mas eu achei interessante mas nesse teu relato que você, nessas suas experiências, eram semiconscientes, ou seja, você não sabe o que aconteceu antes. Exato. Você só lembra da parte boa ali, exatamente, né? Muito provavelmente, às vezes aconteceu um processo de encaminhamento, os amparadores te levaram, não sei. Aqui geralmente infinito, as projeções semiconscientes são assim, você não sabe como é que você chegou até ali, né? Você tem a lucidez, a lampejo de lucidez no momento que você está ali, às vezes não sabe, como é que eu vim parar aqui, né? Então... isso é interessante, porque acho que quando a gente tem projeções mais assistenciais, na maioria das vezes vai acordar com refazimento energético, a não ser que, não sei, né, como é que, mas normalmente, sim, dos meus registros, quando eu tinha fazia alguma assistência, tinha algumas positivas, eu acordava melhor. Ou nos meus registros eu pude identificar também, até quando a gente falou algo no último episódio, né, sobre identificar qual energia imanente você tem mais afinidade, através dos registros eu identifiquei que o meu é da hidroenergia do mar especificamente. Porque quando eu tinha projeções no mar, eu tinha esse refazimento energético. Às vezes eu estava até lúcida já, me vinha uma praia específica, às vezes sabia mais ou menos o local do planeta, tudo assim. Cara, dava um refazimento, você já voltava, opa, vim pra dar um up. Foi pra praia, né? Já sabia aqui, já sabia. Pra esterilização, tudo tinha a ver com refazimento energético já. Mas só para falar também, existe um outro contraponto também. Já teve vezes, por exemplo, na minha experiência pessoal, que eu já fui dormir bem, trabalhei as energias, desassimilei, limpei, fiz toda a limpeza pensênica, desassimilação, fui dormir, sonhei pesado. Sonhei ou me projetei com coisas pesadas, né? Eu fui dormir bem, energeticamente ali, desassimilado e tudo. Para você ver ali como há contrastes, contrapontos, né? Paradoxos, né? Dentro do processo aí de projeção de experiência fora do corpo. Que eu acho que tem a ver também, que nem no dia a dia, né? A gente acorda bem ou mal, e aí
durante o dia você não vai controlando o que acontece externamente, né? Você consegue ter mais controle sobre como você vai reagir às situações. E acho que Multidimensionalidade é muito acontece a complexo. mesma coisa na hora da projeção, na própria TENEPS, tudo ali. Agora, uma coisa aqui que eu tava lembrando, que eu acho que a gente não falou no início, não sei se a gente explicou o que é projeção pro pessoal. Acho que quem sabe é interessante, né? Eu acho E depois de tudo, faltando, sei lá, 15 minutos pra A acabar. gente finaliza explicando o que é Então, projeção. o que é a projeção consciente, ou projeção lúcida, ou projeção astral, viagem astral, desdobramento, experiência fora do corpo? É a pessoa, a consciência, né? Ela, durante o dia, assim, na vida intrafísica, normalmente a gente fica com nossos corpos de manifestação encaixados. Então a gente tem aqui, né, igual mostra nesse livro, tem o corpo físico, e aí tem esse corpo extrafísico, que a gente também chama de psicossoma, em outras linhas chama de espírito, fantasma, né, entre outras denominações. Normalmente eles ficam encaixados. Então a gente, enquanto nós estamos fazendo as atividades do dia a dia, esses corpos ficam encaixados. Só que no fenômeno da projeção consciente, esses corpos eles se desencaixam. Então o corpo físico ele fica ali, por exemplo, imóvel, né, no local onde que a pessoa está, seja na cama, numa poltrona, e ela consegue sair com esse corpo extrafísico, esse psicossoma, para outras dimensões, para a dimensão extrafísica. Então, né, várias pessoas têm esse fenômeno, por isso que a gente está debatendo esse fenômeno especificamente, mas que também, às vezes, as pessoas que não veem esse movimento de desencaixe desses corpos, às vezes pode achar que teve um sonho muito real, né, igual a Lara comentou no início. E às vezes foi a projeção ali mesmo. E é algo natural, né? Toda vez que a gente vai dormir, isso acontece. A gente estava comentando tudo, voltando um pouco, rebobinando aí sobre a comprovação. A gente fez um experimento grupal aqui durante a semana da Invexis. A Jéssica até coordenou o evento nesse ano, né? Aí a gente fez um experimento conjunto em que todas as pessoas que estavam ali presentes no evento, a cada noite, elas tinham que aplicar uma técnica projetiva. A gente era instruído ao final do evento. Então, por exemplo, hoje nós vamos aplicar a técnica... É da porta que chama? Aquela da porta? Eu nem lembro mais. Era do alvo mental, não era não? Era a técnica do alvo mental. Aí depois, no segundo dia, teve uma outra técnica, no terceiro, uma outra técnica. Mas o objetivo da aplicação dessas técnicas era a gente vir extrafisicamente até aqui na Invexis, numa sala ali específica, que é a sala que a gente tem de gravação EAD, e tentar ali descobrir que objeto estava dentro de uma caixa. Então foi tudo trancado, tudo para a gente poder ter realmente um experimento, né? E todos os dias, quando a gente vinha a um evento, a gente trazia um relato projetivo da noite anterior. E com as hipóteses do objeto, que a gente achava que tinha visto, ou estava chegando perto, ou tinha ideias, né? Para ver se alguém adivinhava, né? Eu não acertei nada, mas... Eu consegui chegar no coffee. Então foi você que chegou perto. Teve gente que chegou perto, chegou até aqui. Barulheiro, um monte de gente berrando, falando alto. E teve gente Você só ficou que acertou. comendo as coxinhas da extrafísica, né? A gente não come carne intrafísica, vai pra essa vez comer coxinha, né? Olha aí. Ó, tá vendo a autossabotagem? Não, coxinha de jaca. A gente era vegana. de jaca, tá? Mas aí, a gente teve... A carne da fruta. É a carne frutífera, né? A gente teve esse experimento e teve uma colega nossa que ela foi cada dia chegando mais perto e tudo mais, e no último dia ela conseguiu acertar qual objeto estava dentro. Claro que a caixa só foi aberta depois com todo mundo vendo pra ver se não tinha tido manipulação nem nada. Tinha a caixa estava totalmente fechado, trancado, e só a pessoa que sabia já o que era, que a pessoa que organizou o experimento é que tinha a chave do local. Uhum. E aí foi bem interessante, porque quando abriu a caixa era exatamente o que a pessoa tinha visto. E não era um objeto convencional, né? Fácil de acertar. Isso que eu achei uma mó barata. Então falem aí objeto, o pessoal vai ficar curioso, velho. Era uma bússola. Fala aí, pô. Daquelas de... Então, uma bússola não é uma coisa convencional. E é aquelas que tem o cordãozinho ainda, como tipo... era uma bússola antiga, tanto que nos relatos, né, dessa nossa colega que acertou, e no início ela até tinha pensado que era um relógio antigo, uma coisa assim. Nos relatos aqueles anteriores, que pega assim, né? Sim, relógio aí ela bolso. foi vendo que era uma bússola. Ela começava a falar alguma coisa com navegação, eu me lembro ela falando, né? Ela foi fazendo a psicometria, né? Isso é bem interessante.
Aí falta 10 minutos, né, Laís? Eles têm que vir falar com a monitora aqui, né, gente? A produção aqui. 10 minutinhos, então. Nossa operadora aí, ó. Caraca, passa rápido, hein? Mas aí foi muito interessante esse experimento. Só que eu, pelo menos, não consegui fazer direito, porque eu tava na monitoria, aí eu chegava em casa super cansada. Aí eu lembro que teve uma das técnicas que era aquela que você visualizava uma porta, um símbolo na porta, e você tem que tentar se visualizar saindo do corpo e abrindo essa porta, né? Mas eu me irritei, porque eu tava com sono. Eu falei, ai, que saco. Aí eu tentava não dormir. Aí eu, essa porta. Ai, porta chata. Quer saber? Empurra essa porta, não quero saber dessa porta. Não vou mais projetar, não. Eu fiquei irritada e fui dormir. Tava muito cansada. Então. Você pelo menos conseguiu aplicar a técnica. Eu que tava coordenando a semana, eu chegava em casa, caía. Capotava no dia seguinte. Eu só acordava no outro dia. Mas isso é legal pra gente pensar, né? Quando a gente se propõe a fazer um autoexperimento projetivo, a gente tem que estar devidamente bem, né? Com o corpo. Não pode estar, às vezes, não pode estar com fome, mas tem técnicas pra ir. Não quer dizer que a pessoa não vai se projetar, né? Mas para fazer um autoexperimento, que é diferente, né, de uma autovivência, o experimento é que você se coloca para controlar ali o processo projetivo, né? Tem que estar todo bem organizadinho, né? Com sono em dia, alimentação então, em dia. Então você vai apagar e não vai conseguir aplicar a técnica. Foi o que aconteceu. Sim. Ai. Mas vocês têm alguma técnica que vocês gostam mais? Vocês falaram da questão de saturação mental, do diário, mas alguma técnica de decolagem, assim, que vocês gostam mais? Eu gostaria de falar. Eu faço parte de uma dinâmica aqui nos sábados de manhã, no CAEC. Aí lá vai ele fazer um jabá. Eu achei que era as quartas à noite. Não, a dinâmica projetiva é nos sábados de manhã. Desde quando eu cheguei aqui em Foz, é sábado de manhã. CAEC, gente, é o Centro de Altos Estudos da Consciência ou da Conscienciologia? Conscienciologia. Da Conscienciologia. Então, ali tem uma série de laboratórios e dinâmicas e tal, né? Essa dinâmica que eu participo, ela é no sábado de manhã e ela tem como foco a saída do corpo com lucidez, né? Então, é a dinâmica da projetabilidade lúcida. Sim. E o que eu estou percebendo ali? Eu já consegui sair do corpo algumas vezes com lucidez, né? Projeção contínua, vai, se vê saindo e tal, faz alguma coisa e volta, né? Eu estou percebendo que eu estou conseguindo sair do corpo em alguns momentos de uma forma que eu ainda não vi escrito em artigos ou até no próprio Projeciologia. O que está acontecendo? Eu estou conseguindo meio que desencaixar meu psicossoma de uma maneira transversal. Eu até estava falando para a Epicom, né, que é a Ana Luísa Rezende, e ela pediu até para cara, escreve, porque ela também falou que nunca viu isso acontecer em relatos. Eu vi tipo só assim, de rotação, coisa assim, esse não. Os meus comandos iniciais foi de rolagem, né? Porque eu tenho esse costume, né? Tá difícil de sair de maneira tipo normal, né? Sair sentando e tipo agachando e levantando, eu faço a rolagem. Só que quando eu dava esses comandos, eu senti o meu psicossoma virar assim, ó. Tipo assim, ó, tá aqui o corpo físico, tá aqui o psicossoma. Eu fazia o comando para rolar, ele fazia outro movimento, ele fazia isso aqui, ó. Virava de lado. Aí eu pensei assim, alguma coisa está acontecendo aqui. Nunca tinha visto. Aí eu comecei a botar mais empenho nisso e agora eu vou tentar ver onde é que vai dar isso. E de fato, eu consegui sair do corpo, botando mais energia nesse processo, e o que? A minha paracabeça, que é a minha cabeça extrafísica, ela foi para onde fica o meu pé. Tipo assim, ó, meio que desencaixou. Tem quando você tá abrindo um pote? Virou assim. Aí eu meio que auto-intitulei de, como é que é? Técnica de desencaixe transversal do psicossoma. Isso é legal. Isso já defender um verbete. Exato. Por quê? Porque às vezes a gente tem questões para tecnologia e tudo mais, mas às vezes a gente tem técnicas que a gente já aplicava em outras vidas. Boa. Ou que aprendeu no próprio curso emissivo e tudo mais, e a gente rememora, assim. Boa, Tem, isso é bem curioso. Os Egípcios lá, né? Sei lá, mas esse aí eu nunca tinha visto. É um tipo de manobra energética para sair do fora do corpo, se você achei muito interessante. E parece que de fato é alguma coisa inata. Já quero testar, porque eu botava intenção e o psicossoma meio que já virava, assim, né? Então tem que estudar, aplicar mais, mas eu tô achando interessante. O mais diferente que eu já tive foi eu gosto de dormir de barriga para baixo. De sair assim, né? Pra de trás. E não achei nada demais, achei mais fácil até que assim. Só que teve uma vez que eu estava dormindo e que eu senti que tinha alguém que estava tentando me tirar, assim, tipo assediador mesmo, me puxando. Aí eu sentia saindo até uma parte, opa, não, sai daqui. Aí deitei e fiquei serializando, tipo, sai meu filho. Você se sente mais à vontade assim? Caraca, como é que você consegue, cara? Mas como é que você respira dormindo com o travesseiro aqui na cara? Eu também não gosto não. Pra coluna é ruim. Mas, ou de lado, né? Mas tem várias formas, né? O negócio a gente ir testando, bem interessante isso aí. E a gente tem várias bibliografias, várias técnicas, e às vezes a gente
testando essas outras técnicas, a gente acha uma mais personalíssima, assim, né? Eu acho Pô, que é essa interessante massa pro pessoal que está assistindo, né, consultar o Projeciologia, porque inclusive ele tem gratuito no site do editares.org, então vocês podem baixar, porque lá tem, quantas técnicas Acho que que são tem? 30, né? Será que é legal pegar e mostrar? Bastante. Que ele Essa é bem uma bonitão. edição antiga, né? Mas Cara, é a primeira edição? Não, né? Aqui. Aí. É a Dá pra ler numa 10ª noite, edição. tá? Uma sentada ali, Boa. você já lê. Sim. Só Esse se ler livro- projetado, aí rola. Esse Capta pelo Faz a bloco de ideias. eu acho esse livro muito interessante porque ele tem mais de 2.000 bibliografias, né? As Nossa. técnicas da projeção Eu acho consciente. o máximo assim, esse livro. É da página 425 a 490. Eu acho que é bem mais, eu acho. Eu achei que eram Técnicas. 30 ou 40 Não, técnicas. tem bastante. Agora, uma que eu gosto bastante, eu particularmente, né? É a de quando a pessoa faz a descoincidência de membros. Tenta fazer a descoincidência de membros, né? Do tipo, tenta primeiro descoincidir a paramão e o parabraço. Aí, através da paramão e parabraço, tenta descoincidir o restante do psicossoma, né? Uma que É eu aquela gosto que muito. alonga o membro ou não? Não. Ou só- Eu não sei se essa tem ali, mas é uma que eu Vou gosto. esticar o dedo de- pra saber se tá projetado? Não, é um que você vai esticando os membros. Ah. Tipo, exteriorizando os membros, Ah, vai tá. indo e tal. Tá bom. E outra que eu acho que é legal, por exemplo, pra quem tem facilidade com sonho lúcido. Então, por exemplo, se a pessoa tem essa facilidade, às vezes, de ela se ver dentro de um sonho e ela saber que ela está sonhando e tudo, porque a partir disso ela pode conseguir ter uma projeção com mais lucidez, é a técnica da pessoa ao longo do dia dela, né, mesmo quando ela está acordada, ela se questionar se ela está dormindo ou se ela está acordada. E responder, né, e ficar assim, e se perguntar, agora eu estou dormindo ou estou acordada? Não, agora eu tô acordada. Tô dormindo, tô acordada. Em várias horas do dia, porque aí ela dormindo, tô acordada, tô dormindo, tô acordada. aí ela vai ficando com aquilo meio que automático, né? Condiciona. Vai Os olhos pras condicionando, vai mãos, ficando. tantas Isso, coisas. olha, tenta alongar, igual você comentou. Ela fica com aquilo na cabeça, e aí quando ela estiver dormindo e ela estiver sonhando, ela vai se perguntar também. E aí, se ela estiver mais treinada, aí ela vai conseguir perceber que ela tá dormindo e tudo, e ela vai, às vezes, consegue fazer uma projeção, né? Uma que eu faço também que tem a ver com essa é, por exemplo, se a pessoa tem um sonho recorrente. Eu, por exemplo, eu tenho um sonho recorrente que o meu dente cai. Algum dente meu cai. Não sei por que eu tenho esse sonho. Mas eu sempre sonho que Odeio. eu tô vendo um dente meu, tá ficando molinho e ele cai. Então é uma coisa que eu meio condicionei meu cérebro, é toda vez que o meu dente cair, eu tô sonhando. Então eu condicionei meu cérebro com isso. E aí quando eu tenho esse sonho e ele é recorrente, aí eu sempre faço esse questionamento, sabe? Eu penso assim, meu dente caiu, nossa, então acho que eu tô sonhando. E aí eu começo a perceber que eu tô sonhando. Agora tem vezes que isso já aconteceu. Que no próprio sonho eu pensei assim, não, que sonhando nada, eu tô acordada, eu vou até dentista e vou ligar pro dentista. E fui lá pro dentista. Marcando. Tem vezes que acontece isso, mas tem vezes que dá certo também. A gente é condicionado, né? Eu vou só, antes da gente finalizar, falar um relato, que não, foi esse ano, inclusive, que eu estava projetada e eu estava acompanhando alguns jovens, eram 2, que eu lembro que fiquei mais próxima, que eles tinham dessomado, né? Eles tinham morrido de forma trágica, assim, acidente. Era recente, né? E eles não estavam lúcidos. E eu ia acompanhando eles e eu percebi que eles continuavam fazendo as mesmas coisas. Então a menina, ela ia pra casa dela, aí ela deitava na cama pra dormir, acordava pra comer, ela ia pro trabalho e ela achava estranho, tipo, nossa, as pessoas estão me ignorando. Ela achava, nossa, tá estranha, assim, a forma, tipo, quando ela tentava pegar as coisas, assim. Ela percebia que tinha umas diferenças, mas ela não estava lúcida, né? E aí esses 2 jovens, tinha outros no grupo lá, eles faziam parte de um grupo que tinha dessomado de forma abrupta, então foi muito rápido, não deu para eles raciocinarem ainda. E eles, como estavam condicionados no dia a dia a fazer, enfim, as coisas da rotina, continuavam no extrafísico fazendo a mesma coisa. E aí, nesse caso, teve um momento que eu pude esclarecer para eles que eles estavam prontos, né? Eles estavam curiosos para saber o que aconteceu, aí eu comentei, né? Claro, com jeitinho e tudo mais, né? Que eles tinham dessomado e tudo.
Mas foi bem interessante ver como que ia repetindo e quantas consciências não estão nessa condição, né, de continuar repetindo. Ou a gente está aqui na vida intrafísica e também está meio robotizado, sem lucidez, né? Então isso chamou bastante atenção. Tem no mundo aí no aspecto do cinema, tem muitos filmes que mostram isso, né? Que são bem didáticos. Tô querendo filmes mais novos, né? Que são mais antigos. Mas infelizmente, assim, na década de 90 eles investiam mais nesse tipo de filmes, né? Tanto que tem a grande maioria é da década de 90, né? 80, se bem que tem muito dorama. Hoje em dia, pois é, eles falaram que os doramas falam um pouco de parapsiquismo, né? Inclusive mostrando o psicossoma fora do corpo, a pessoa vendo o corpo. Eu nunca assisti um, não. Inclusive legal. Eu tô aceitando indicações de dorama aí. Tomorrow. Mas doramas que sejam... Esse Tomorrow é massa. Não é aquele negócio emocional. Assim. Não, Se você quiser ser seu psicossoma. Então não é um dorama. Mas esse, depois eu mando lá no WhatsApp. É impressionante porque os coreanos estão se mostrando bem abertos, né? Esse processo de... Mas é que na verdade... Já faz parte da cultura deles. Da cultura ali budista, hinduísta, é muito antigo. E isso faz parte... O que é mais novo para eles é o catolicismo, se você for olhar historicamente. Então eles já tinham esse abertismo ali, a cultura asiática, para isso de reencarnação, outras vidas... karma, eles trazem muito isso nos doramas em geral. Mas aí, finalizando, a gente comentou algumas coisas que eu achei bem interessante. Para o inversor, né, quem está aplicando a técnica da INVEX, essa questão de contato com o amparo, né? Então, vocês comentaram em mais de um momento que esse investimento em procurar rememorar no dia a dia, procurar ter mais lucidez no extrafísico, fazer o diário projetivo, ele te aproxima de consciências amparadoras, né? E isso é muito importante durante a aplicação da técnica da INVEXIS. Um outro ponto também é como que a projeção ela auxilia no desenvolvimento do parapsiquismo ali como um todo, né? Existem diversas competências parapsíquicas e, por exemplo, se você quer investir em projeção, você naturalmente vai investir em trabalhar suas energias, conhecer seus chakras, autodefesa energética, desassimilação, exteriorização. Você vai acabar tentando fazer várias outras coisas ali para poder conseguir ter sucesso na projetabilidade lúcida, né? E outra coisa também que eu pensei assim é que o que a pessoa muitas vezes ela vai investir para ela ter maior facilidade com projeção. Às vezes vai ser mais a questão da rememoração, porque a gente já projeta já. Exatamente. Direto, assim, todos os dias, pelo menos uma parte da noite a gente já projeta. Então a pessoa só ignorar a projeção, né, falar, não vou mexer com isso não, vai acontecer da pessoa só sofrer as consequências daquela projeção que ela teve, né? Seja uma projeção boa, seja uma projeção, às vezes, num local mais pesado, com consciências mais pesadas. Então, se a pessoa ela desenvolve essa lucidez, esse domínio, é muito melhor para ela saber, assim, lidar com as situações ali do, digamos, o dia a dia projetivo, né? No extrafísico da pessoa. Gostei desse daí que você falou. E até soma com duas coisas que você já tinha falado antes, né? Da saturação mental, então investir no estudo, investir na rememoração, né? Com a técnica do diário projetivo, e investir em práticas energéticas. Acho que esse é o trio ali, a receita de bolo para iniciar. Da projetabilidade lúcida. No dia a dia ali. Depois, com o tempo, você vai investir em algumas outras técnicas que sejam mais apropriadas para você, né? E tudo mais. E, por fim, acho que com a própria técnica da INVEX, a gente procura manifestar no intrafísico o maior nível de lucidez, né? A gente se manifestar enquanto, com a maturidade que a gente tinha enquanto consciência. Então, a projeção lúcida, eu acho que é o meio para isso, né? Da gente estar conseguindo recuperar mais cons. E aí a gente vai deixar alguns links interessantes para vocês, pessoal. Vocês querem falar mais alguma coisa? Tem alguma dica, alguma conclusão? Inclusive, a projetabilidade lúcida é uma das metas do inversor, né? Exatamente. Aos 40 anos, né? Eu não sei como é que vocês estão. Quem é que tá mais perto dos 40 aqui? É o domínio da projetabilidade, é o domínio, não né? É só a projeção. Quem é que tá mais perto dos 40 aqui? Acho que é você, não, né? Eu não. Quero ver. A monitora. A nossa monitora já dominou. Mas realmente chegou aos 40. vou ter que correr atrás. Tem que correr atrás. Tô com 31, tem que correr atrás. Aí, ó. Mas é bem interessante isso, porque requer também uma organização de rotina, um assentamento da vida intrafísica, né? Tem outras coisas que, para você chegar nesse nível de projetabilidade luz, desse domínio e tudo, né? Sim. E, e deve ser muito interessante, né? Você dominar a projeção, aí como é que é a sua rotina, né? Eu sei que eu vou deitar, vou sair do corpo. Então a vida fica mais interessante, né? Quando a gente domina a projeção.
eu vou fazer minhas coisas do dia aqui e tal, eu chego em casa, depois tomo um banho, vou dormir e saio do corpo, vou fazer assistência. E acho que a pessoa fica, nossa, mas A vida fica mais dinâmica, né? Assim, agora, por outro lado, eu acho que é interessante assim, isso ser algo que a pessoa vai adquirindo ao longo do tempo, quando ela tem certo nível de maturidade, porque também não pode correr o risco da pessoa ficar numa alienação da vida intrafísica, né? Do tipo, agora eu só quero ficar no extrafísico, a minha vida intrafísica eu vou fazer só o básico aqui, pronto, acabou, e o resto é só se Eu acho que você falou foi a chave, assim, tem que caminhar em conjunto com o processo da holomaturidade, né? Senão a pessoa vai ficar bitolada daí. Esse acho que é a mensagem final. Boa. Podia ser como é que é? O clickbait? Como é que é? O negócio lá. Coloca a cabecinha da Jéssica falando. Cabecinha, não. Na edição. Muito bom, gente. Então ficamos por aqui e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Agora faz o projecionina assim, ó. Vamos sair do corpo.